Oi pessoal, hoje eu vou fazer aqui com vocês uma eco bag utilizando retalhos de tecido e eu cortei 45 quadrados de 10 por 10 centímetros para fazer a alça. Eu cortei duas tiras de 8 por 66 centímetros. E eu também vou usar o tecido para fazer o forro e a gente vai cortar o tecido depois. Nessa eco bag a gente não vai colocar nem bolso e nem zíper para poder ser uma eco bag mais simples de costurar. E também não precisa de overlock, tá? Porque vai ter forro, então a costura vai ficar toda embutida. Apenas se você quiser, eu vou passar no overlock, porque eu tô usando o Oxford e ele desfia um pouco, então eu vou passar, mas dependendo do tecido que você usar aí, não tem necessidade. Eu vou começar costurando as alças e eu vou costurar da seguinte maneira. Eu vou dobrar aqui ela, uma parte do direito pra dentro, e vou passar uma costura aqui no pé de máquina e depois eu vou virar pro lado do direito. Eu vou fazer isso com as duas. Eu já alfinetei as alças dobradas porque eu tô usando um veludo cotelê e ele escorrega muito, então é muito importante alfinetar para facilitar na hora da costura. Eu já costurei as duas alças e agora eu vou virar para o lado do direito. Eu já costurei as alças, virei pro lado do direito e alfinetei aqui para segurar aquela costurinha que tem por dentro. E eu vou passar um pesponto aqui para segurar essa costura. Se você quiser, você pode fazer o pesponto dos dois lados, tá? Mas eu vou passar só desse lado mesmo, só para segurar a costura de dentro. As alças estão finalizadas e agora eu vou costurar quadradinho um no outro. E eu vou costurar 5 quadradinhos, depois mais 5 quadradinhos. E eu vou ter no final 9 fileiras com 5 quadrados cada uma. Eu já costurei as fileiras e agora eu vou fazer um acabamento aqui no overlock. Lembrando que você não precisa ter overlock para fazer essa eco bag, tá? Porque vai ter forro. Eu vou passar no overlock porque eu tenho uns tecidos que desfiam bastante. Então eu vou aproveitar que eu tenho a máquina e vou utilizar ela. Eu já fiz o acabamento no overlock e eu só passei na parte que desfia, nesses tecidos aqui que não desfiam, eu não passei porque não tem necessidade. E eu trouxe aqui pro ferro e eu vou dar uma passada em todas as fileiras para depois levar a máquina e continuar a costura.
Agora que as fileiras já estão passadas, eu vou organizar elas uma embaixo da outra e vou levar a máquina para poder emendar uma fileira na outra, tá? Daí você escolhe o jeito que você quer colocar, as ordens, para poder não ficar repetindo muito uma cor em cima da outra, tá? Vai aí do seu gosto, você escolhe o que você acha melhor. E depois que você organizar, você vem alfinetando para que na hora que você for costurar fique mais fácil. Eu já costurei uma tira na outra e eu fiquei com um retângulo aqui bem grandão. E também já cortei 2 retângulos aqui, ó. E para poder medir esse retângulo, eu fiz o seguinte, eu vi qual é a largura desse retângulo maior e eu cortei com 15 centímetros, tá? Então, vai ficar 15 centímetros pela largura aqui da bolsa. E em seguida, eu vou vir e vou emendar aqui, ó, nas pontas. O retângulo nessa ponta aqui e o outro retângulo nessa outra ponta. Eu já costurei os retângulos pequenos nas pontas do retângulo maior e eu joguei a costura pro lado do retângulo menor e passei um pesponto de cada lado. Eu já aproveitei também para cortar o forro e o tamanho do forro vai ser a medida desse retângulo que a gente já costurou, tá bom? Vai ser a mesma medida. Então, depois de ter costurado tudo, a gente vai virar do lado do avesso e vamos dobrar ao meio, dessa forma aqui, ó. E depois de dobrar ao meio, é só vir costurando de um lado e do outro. E faz a mesma coisa com o forro. Depois de ter costurado as laterais, eu marquei aqui o fundinho da sacola. E eu vou pegar essa marcação aqui e encontrar ela aqui, ó, junto com a costura da lateral. E vou colocar um alfinete para segurar. Depois disso, eu vou medir da pontinha para cá 5 centímetros. E eu vou passar uma costura reta bem aqui. Eu fiz aquela costura do cantinho dos dois lados da bolsa e inclusive no forro. E agora eu vou cortar o excesso do tecido. Já virei pro lado do direito e eu encontrei a metade aqui da bolsa. E a partir dessa marcação da metade, eu marquei 8 centímetros para cada lado, que vai ser o lugar em que eu vou prender a alça. Ó, eu vou colocar a alça aqui, vou alfinetar e vou alfinetar aqui do outro lado também. E eu vou fazer a mesma coisa dos dois lados da bolsa.
encontro o meio e marco 8 centímetros para cada lado a partir do centro. Se você quiser, você pode experimentar a alça antes de costurar. Só alfineta e experimenta para ver se está do tamanho que você quer. Se você achar que está comprida, daí você pode diminuir alguns centímetros. Já costurei as alças, conferi para ver se está tudo certo. E agora eu vou colocar o forro. Para colocar o forro, eu vou deixar a parte da eco bag virada para o lado do direito e a parte do forro eu vou deixar do lado do avesso. E é só colocar assim, ó, uma parte dentro da outra. Depois de colocar a parte da eco bag dentro da parte do forro, eu vou alfinetar encontrando as costuras das laterais, tanto da parte de fora quanto da parte de dentro. E eu vou alfinetar por toda a volta. Eu já alfinetei a parte de fora com a parte de dentro e eu fiz uma marcação aqui, ó, de 2 centímetros. A partir dessa parte aqui de cima. E também deixei marcado aqui na lateral 9 centímetros, que vai ser por onde a gente vai virar pro lado do direito. Agora que eu já costurei o forro com a parte de fora, eu vou alfinetar por toda a volta e vou passar uma costurinha para poder segurar o forro pro lado de dentro e também para fechar a abertura que a gente deixou aqui, ó, para poder virar pro lado do direito. Eco bag finalizada. Ela ficou bem grande, cabe bastante coisa. Eu adorei a composição de cores dela. Se você quiser, você pode colocar um botãozinho aqui no meio para prender. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curta aí para poder ajudar no canal e inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Um beijo!